Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Histórico Professor Gleidson. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês aí já se inscrever no canal, deixar seu like aí, contribuir com o canal. Qualquer dúvida sobre o vídeo, o conteúdo apresentado do vídeo, deixa nos comentários aí que eu vou ler e posso estar fazendo um vídeo para responder essa dúvida. Pessoal, o que ocorre? Vou falar sobre o neoliberalismo. O neoliberalismo ele é uma política econômica mundial que ela foi surgindo ali por volta da década de 80, né? Então, bem depois ali dos anos de 1973 e 1979, porque nesse período, nesses 6 anos entre 73 e 69, o mundo vai sofrer com a crise do petróleo. O que acontece? Devido à crise do petróleo, vai haver uma série de recessões econômicas. E o capitalismo, né, o sistema capitalista, ele possui uma qualidade. Qual qualidade é essa? Ele vai superar suas crises. O capitalismo ele tem uma dinâmica que ela propõe solução da própria crise do capitalismo, se é que dá para entender. Mas a verdade é que isso funciona. Então, o que acontece? O capitalismo ele se transforma a partir da política econômica. Então, na década de 80, devido às recessões do petróleo, vai surgir, né, com iniciativa do Banco Mundial e do FMI, que seriam duas instituições financeiras mundiais que teriam sido criadas ali após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? O objetivo era, a gente cria, como os Estados Unidos ali no final da Segunda Guerra detém o maior poder econômico do mundo, eles criam o FMI e o Banco Mundial para ser instituições que financiam a reconstrução da guerra. Quando surge a recessão econômica na década de 80, o Banco Mundial e o FMI eles começam a ditar a política monetária internacional. Então, assim, na década de 90, para a América Latina, vai acontecer uma coisa muito interessante, vai acontecer o consenso de Washington, né? O que era o consenso de Washington? Segundo os Estados Unidos da América, os países que iam mover a economia futuramente, devido à recessão daquele período, seriam os países subdesenvolvidos. E eles precisavam desenvolver. Então, o Banco Mundial e o FMI, eles criam uma cartilha, né, com uma série de regras econômicas que afetam a educação, afeta a política, afeta a ideologia, a cultura, de certa forma, todos esses fatores eles influenciam, né? E nesse vídeo eu vou colocar esses fatores. Só para a gente entender e ficar claro alguns pontos aqui, o neoliberalismo ele é uma reinterpretação do liberalismo, eu vou explicar. É o seguinte, o liberalismo ele entra em crise na Primeira Guerra Mundial, ali no período ali entre o fim do século XIX e o início da Primeira Guerra Mundial. O que acontece, pessoal? Em 1929, né, vai haver a crise, a queda da Bolsa de Nova York, Wall Street, né, o boom, o crack de Wall Street. E aí, essa queda da bolsa ela influencia a economia do mundo inteiro, porque a economia é dolarizada, né? Então, o que os Estados Unidos vão fazer nesse momento? Eles vão criar, devido à recessão econômica lá, que vai ser muito forte nesse período, então vai ter uma crise econômica muito grande nos Estados Unidos, os Estados Unidos eles vão tomar algumas medidas, vão criar o que a gente chama de estado de bem-estar social. O que quer dizer isso? A população americana vai ter uma renda baixa. Então, o Estado ele vai tomar para si a responsabilidade de garantir, digamos assim, a qualidade de vida, a complementação de renda, né, garantir os serviços essenciais para a população. Só que o que acontece? Então, voltando lá para a década de 80. Quando a gente chega na década de 80, os neoliberais, os primeiros neoliberais, vão afirmar que para conter as recessões econômicas, o Estado deveria abrir mão de promover o bem-estar, né? Então, ele não deveria mais investir diretamente em políticas sociais. E aí que se vão formular o consenso de Washington, né? Então, o consenso de Washington, ele é uma cartilha, digamos assim, que tem algumas medidas. Eu vou ler aqui para vocês quais são as 11 medidas, as 11 principais medidas do consenso de Washington. Então, primeiro, controle do déficit fiscal. O que quer dizer isso? Manter a balança comercial favorável, né? Então, seria uma obrigação do Estado manter a balança comercial favorável.
corte nos gastos públicos, então bem aquilo que eu falei, então entra questão de privatização, que vai afetar a qualidade dos serviços, o bem-estar da população, a educação. Então aqui no meu estado, em Goiás, teve já um projeto que é bem recente, que teve ocupações de escolas numa cidade chamada Anápolis, né? Os alunos ocuparam porque eles queriam implantar as OS, organizações sociais. O que é a organização social? Seria uma empresa para administrar a escola, então tirando, por exemplo, o vínculo da administração da escola para o Estado. A escola seria pública, mas quem ia administrar a escola, pagar a folha dos funcionários, distribuir os recursos, cuidar desse dinheiro que é público, seria uma OS. Isso não faz o menor sentido, né? Então, se você pensar nisso como redução de gastos, mas você tem uma folha de pagamento. Além da folha de pagamento, agora você vai pagar para uma empresa fazer um serviço que o Estado fazia. Então, assim, tá certo que o Estado tem gastos, tá, gente? Não vou dar uma aqui de ignorante, bobo. Eu sei que o Estado tem que pagar também para fazer isso, mas se o serviço for público, a ideia dele ser mais barato, né, e não afetar as condições de trabalho, por exemplo, do professor, porque tinha toda uma polêmica, digamos assim, sobre o trabalho com a implantação das OS. Então, seria um prejuízo. Não ocorreu, né? Então, fizeram movimentos estudantis que barraram isso, houve ocupações e tudo mais, e não ocorreu a implantação das OS, mas tinha um projeto. Inclusive, algumas escolas chegaram a ter OS, mas não deu certo. Por outro lado, a saúde aqui em Goiás, ela foi terceirizada. A administração dos hospitais públicos aqui são comandados por OS. E apesar de o governo anterior, que fez isso, que terceirizou essa mão de obra, alegar nas suas propagandas, né, fazendo aquelas propagandas de governo, sempre alegar os benefícios disso, não é verdade, tá? Quem frequenta o hospital em Goiânia, onde as OS cuidam dos hospitais, falam muito mal do serviço. A gente sempre vê no noticiário local passando alguma coisa, algum problema em algum posto de saúde, em algum centro de atendimento. Então, isso aí é um discurso neoliberal para garantir essas medidas do consenso de Washington. Então, eu estou aqui na 2, corte dos gastos públicos. Reforma tributária, eu acho que isso aqui é necessário. Como eu sempre digo, eu sou de centro-esquerda, né? Então, como um bom social-democrata, um socialista moderado, tá, gente? Porque social-democracia também é conhecida como socialismo moderado. O que acontece? Eu acredito que no Brasil uma reforma tributária seria bem-vinda, né? Mas desde que essa reforma priorizasse a população que ganha menos. Porque a gente tem um problema muito sério no Brasil, e é derivado das ideias do neoliberalismo, de que a empresa maior tem que pagar menos imposto para produzir mais e garantir a geração de empresa. Eu acho isso incrível, porque nos Estados Unidos, que é o país que basicamente criou isso, quem paga mais imposto é quem ganha mais, né? Então, diferente do que se faz no Brasil. Então, nesse sentido, eu acredito que uma reforma tributária seria bem-vinda desde que ela reduzisse impostos para a população que ganha menos e aumentasse um pouco mais para as empresas, tá? E aí eu poderia fazer outro vídeo explicando por que eu tenho essa visão, porque não é o caso aqui, eu quero apresentar o neoliberalismo, né? De forma geral. A administração das taxas de câmbio, né? Que os Estados Unidos faz muito bem nas operações de bolsa de valor. Abertura do mercado e liberação das importações. Então, seria quebrar as barreiras comerciais. Isso também seria legal, né? Uma vez que a gente poderia pagar menos imposto aí em determinados produtos que que são importados e chegam no Brasil por causa de taxas alfandegárias, acaba se tornando muito alto o valor. E eu acho que isso aqui é muito subjetivo, né? Então, assim, a gente pensa a abertura do mercado e liberação das importações, né? Então, assim, quem que ia ganhar com isso? Então, é um questionamento, é meio abstrato essa medida número 5. 6. Liberdade para a entrada de investimentos externos, né? Ou seja, a entrada do capital estrangeiro no seu país.
E só para lembrar, isso aqui não é só uma coisa do neoliberalismo. Lembrando que o liberalismo ele já tinha algumas ideias presentes aqui. Isso aqui é uma reafirmação. A ideia é o seguinte, qual que é a ideia? O neoliberalismo ele quer romper com o monopólio, né, do Estado, só que passando esse monopólio para empresas privadas, porque na verdade a ideia central do neoliberalismo é proporcionar que as maiores empresas do mundo, os maiores grupos bancários, controle o maior número de empresas, detendo um monopólio, né, seja do capital bancário ou seja do mercado. Desregulamentação da economia. Isso também é um pouco abstrato, né? Eu entendo isso aqui como você, por exemplo, proporcionar incentivos fiscais para a empresa. Então, assim, toda aquela burocracia para se contratar um funcionário, aquele gasto, né, que o empresário tem, uma redução, né, uma desregulamentação em alguns pontos burocráticos que dificultam a abertura de empresas, por exemplo. Eu entendo como isso. Também não é uma coisa ruim. Então, não é porque é uma ideia do neoliberalismo da direita que eu não concorde. Até agora, eu estou aqui no número 7, e dessas 7 medidas neoliberais que o Consenso de Washington apresenta, eu consigo, né, visualizar como coisas boas 3 pontos. Ó. O número 2, corte nos gastos públicos. Eu acho que isso aí tem que ser feito, cara, mas não cortando dos serviços básicos. Né? Então você tem que cortar isso lá dos privilégios, dos juízes, dos deputados, né? Da classe política, que você tem que tirar isso. Porque vamos pensar o que gasta, quem que gasta mais dinheiro? Os privilégios dos deputados, né? Que tem auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio terno. O que gasta mais? Será que não é esse tanto de auxílio? Ou será que o que gasta mais e dá mais problema na economia, então fica aqui a pergunta, é realmente a Previdência? Já pensou nisso? Quantos aposentados ganham em benefícios mais de 10 mil? Né? Quantos grandes aposentados? Porque a gente tem vários tipos de aposentado. Então, agora vamos pensar lá nos parlamentares. Eles têm vários benefícios, vários auxílios. Se a gente pensar que eles ficam lá 4 anos, que tem todo esse auxílio, olha, eu acho que tem um gasto aí. Não que eu seja contra uma reforma da Previdência, eu não sou contra. Acho que a Previdência causa-se um déficit. Mas não é dizer que é só a Previdência, tá? Então a gente tem que começar a cortar privilégio de político aí, de cara que tá usando o nosso dinheiro para ter algumas coisas que nós mesmos que pagamos imposto não temos. Eu sou funcionário público e não tenho auxílio gasolina, auxílio moradia, né? A gente tem uma luta aqui, inclusive vai ter uma assembleia amanhã, dia 15, do sindicato, aquele sindicato pelego, para tentar conseguir auxílio alimentação pro professor, cara. Então, pô, né? Que quebra mais? Mas mesmo assim, a reforma da Previdência é uma coisa necessária. Eliminação das barreiras restritivas, né? As barreiras alfandegárias, que na verdade isso aqui é para reforçar aquele outro ponto, né, que é a abertura do mercado, a liberação das importações, né? Então, na verdade, seria romper as barreiras restritivas tanto para importação como para exportação. Inclusive, o neoliberalismo é uma coisa tão colocada que em 1994 existia um projeto de se criar um bloco econômico na América que chamava ALCA, que era a Aliança do Livre Comércio entre as Américas, ou seja, quebrar todas as barreiras, seguindo a cartilha neoliberal, quebrar todas as barreiras fiscais, e que eu não considero uma coisa tão ruim, uma vez que a gente poderia comprar coisas importadas dos Estados Unidos um pouco mais barato, se a gente não tivesse tanta barreira, tanta restrição para comprar algo importado e tivesse que pagar tanto imposto. Redução dos direitos trabalhistas. Pô, gente, isso aí tá na cara, né? Vocês viram lá, questão do Ministério do Trabalho, fim do Ministério do Trabalho, né? A redução dos direitos trabalhistas, com aquele discurso do presidente de que você restringir, né? Tirar assim, vários dos direitos, né? Várias das proteções do trabalhador, supostamente iria promover uma geração de empregos. Isso não necessariamente eu acho que vai acontecer,
tá? Então assim, vamos tirar o direito do trabalhador, não é necessariamente para você gerar emprego. Para você gerar emprego você não precisa tirar o direito do trabalhador, você precisa fazer o quê? Nesse ponto aqui você precisa promover uma desregulamentação da economia, né? Você também precisa pensar na reforma tributária. Então, porque tem imposto para você contratar alguém. E aí isso pode ser contemplado por uma reforma tributária também, redução de imposto para o empresário. Na verdade, a ideia aqui de você reduzir o direito trabalhista é você reduzir o poder de luta do trabalhador, né? Uma das ideias deles aqui que eles vão reforçar também é o fim dos sindicatos. Então, assim, você tirar o poder do sindicato, tirar o poder de luta para que o trabalhador não se manifeste contra. Então, isso é um problema. Garantia dos direitos de propriedade. Isso, né, gente, está garantido na Constituição brasileira e eu acho que isso aqui é uma coisa do liberalismo mesmo. Então, isso aqui é só reforçando a ideia do próprio liberalismo. Privatização das empresas estatais. Poxa, gente, a gente cansa de ver o discurso de privatizar a Petrobras. Na verdade, você tem que acabar com a corrupção, né? E acabar com o monopólio da Petrobras. Não adianta você privatizar a Petrobras, tirar o monopólio da empresa estatal, que é a grande reclamação, e passar esse monopólio para a iniciativa privada. Isso não vai adiantar nada, meu filho. Olha, e esquece. O que você tem que fazer é promover uma política de livre concorrência, permitir que exista a Petrobras e outras empresas, né, para concorrer e assim gerar ali talvez uma diferença de preço na gasolina, né, porque aí vai haver concorrência. Então o problema é que a gente é sujeito a aumentos impostos toda hora pela Petrobras agora, né, por causa da questão que agora o petróleo ele é alinhado com o valor do dólar e tal, por causa disso, porque não tem concorrência. Então, o monopólio, eles podem fazer isso. Se tivesse outra empresa, eles iam ter que concorrer. Se a empresa apresentasse preços melhores, eles iam ter que cobrir a oferta. Então, qual que é a questão? Não necessariamente você tem que privatizar a Petrobras, mas você tem que promover políticas econômicas que abram para o livre mercado e a livre concorrência. Você tem que incentivar a livre concorrência, que é a diferença do neoliberalismo, porque o liberalismo clássico, ele queria que o Estado não intervisse na economia, que era a ideia de não intervenção do Estado na economia, para que eles, os comerciantes e empresários, pudessem competir, tivesse a livre competição do mercado. O que acontece no neoliberalismo? Eles querem uma abertura do mercado, mas não é para livre competição, é para criar monopólios. Exemplo, tem um grupo brasileiro que é dono de várias empresas conhecidas, como 3G, né? O grupo chama 3G, é dono do Burger King, do... agora tá me fugindo a cabeça isso aqui. É o Burger King, do M&M's e da Heinz, né? Os caras compraram um monte de empresa, isso é um monopólio, gente. Então não pode ter monopólio. E a ideia do neoliberalismo é usar monopólios, né? Eles querem que os empresários que têm mais poder econômico comprem várias empresas, fazendo assim as chamadas holdings, né? Vou fazer um vídeo aqui explicando sobre o capitalismo monopolista, e aí eu falo o que é hold, trust, cartel, que são formas de manter o monopólio comercial, tá? Então eu gostaria que vocês entendessem isso. Pessoal, o vídeo está ficando muito longo falando de neoliberalismo, então esse vai ser o parte 1, farei um parte 2, deixa seu like aí, se inscreve no canal e qualquer coisa deixa nos comentários que eu farei um vídeo parte 2 para falar mais um pouco de neoliberalismo. Valeu!